Olá, olá, eu sou o Vini e vamos falar de Fluminense, como sempre. É, Mais uma vitória sobre o comando de Mano Menezes. Fluminense fora da zona do rebaixamento, com 2 pontos acima da zona do rebaixamento. Fluminense ganhando moral, ganhando jogos, ganhando uma nova vida. Fluminense surgiu nesses últimos 2 meses do comando do Mano Menezes. Principalmente no último mês, ressurgiu para o campeonato, ressurgiu para a temporada de 2024, que para mim por um certo tempo pareceu perdida. Para mim o Fluminense pareceu perdida no início de 2020, ali na metade de 2024, ali em junho, mas ressurgiu. O Fluminense ressurgiu e traz esperança para sua torcida. E as esperanças que antes eram ínfimas, era aquela esperança de torcedor que maluca, que torcedor que nunca desiste, hoje se torna uma possibilidade bem real. Hoje eu vejo o Fluminense já quase que escapado da zona do rebaixamento. A gente não pode nunca menosprezar os times que estão lá embaixo, como é difícil fugir do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mas hoje o Fluminense está bem tranquilo comparado aos times lá de baixo, mesmo com a vitória do Corinthians hoje. E tem um sonho na Libertadores. Eu acho que hoje, nesse momento, dia 2 de setembro, às meia-noite e 44, quando eu estou gravando isso aqui, eu vejo o Fluminense jogando um futebol melhor do que o Atlético Mineiro. E isso me condiz para falar que pode ser um jogo bastante. O Fluminense não é favorito para mim. Acho que agora é um jogo equilibrado entre Fluminense e Atlético Mineiro na Libertadores. E para mim, chegou na semifinal, você é um candidato ao título, independente de quem você seja, porque você tá na semifinal, tá? 3 jogos do título. Então para mim você é um favorito ao título. Mas vamos falar do jogo de hoje. Mais uma vitória do Fluminense. Uma vitória em casa, Maracanã com 46 mil pessoas. Contra o São Paulo, titular, bem titular. Tinha Lucas, tinha Caleri e tal. Um jogo que o Fluminense chegava. Um jogo que eu considerava equilibrado. Pra mim não tinha favorito, mas eu acho que o Fluminense chegava melhor para esse jogo. E o jogo se mostrou um jogo bem. Foi bem truncado por uma certa parte. São Paulo no início do jogo pressionou e conseguiu ter a bola, conseguiu inibir o Fluminense, mas no final do primeiro tempo o Fluminense pressionou. E teve o gol do Cauã Elias. Teve uma certa polêmica ali que eu acho que eu tenho que explicar. Não interessa o debate da falta, se foi falta ou não do Caleri. Pra mim, eu não achei falta porque eu gosto de um jogo que mais corre. Então, pra mim, na minha opinião, não foi falta. Como inclusive eu acho que os árbitros param muito. Muitas faltas são marcadas no Fluminense, eu discordo. Eu não achei falta de nenhum dos dois, nem do Thiago Santos e nem do Caleri. Só que o árbitro marcou a falta. Ele marcando a falta, o Thiago Silva bateu rápido. A partir do momento que o Thiago Silva bateu a falta, já era um novo lance. Então o VAR não era nem pra chamar pra ver a falta, era pra ele analisar se o Thiago Silva bateu a falta com a bola rolando ou não. Se ele não bateu com a bola rolando, não era nem pra ele chamar o árbitro. Era pra falar, gol validado. Ah não, ele tentou, na minha opinião, ele tentou ver se foi falta. E depois, não sei se o árbitro falou pra ele, eu marquei a falta, então tem que gerar um novo lance. Que aí ele foi ver se o Thiago Silva tinha batido a falta com bola rolando. Eu quero ver muito se a CBF vai divulgar o áudio desse VAR sobre esse lance, porque ele é determinante para saber o que aconteceu. Se o árbitro do VAR, os árbitros do VAR não viram o Thiago Silva batendo a falta rápido, ou se eles simplesmente não sabem a regra do VAR, que eles não podem intervir se inicia um novo lance. Eu prefiro acreditar que foi a primeira prisão, que eles só não viram, que já é grave eles não ver o Thiago Silva batendo aquela falta rápida. Mas o Cauã Elias fez o gol. O Cauã Elias que tava fazendo uma partida muito mal naquele momento do jogo. Tava bem mal. Inclusive não fez mais do que isso também no jogo. Não lembro de mais nenhum lance de perigo do Cauã Elias no jogo. Mas fez o gol e isso merece destaque. Mas o Fluminense depois teve algumas chances com o Arias criando, o Arias jogando muito bem, mas uma grande partida do Arias, excepcional, motorzinho do time, carregou o time nas costas hoje, posso falar isso.
e levando o time pro ataque. No segundo tempo, o São Paulo começou pressionando. O Fluminense começou lento no segundo tempo, perdeu o controle do meio campo. São Paulo pressionando, pressionando. Depois de algumas mudanças, saída do Marcelo, o Cauê saiu, o Mano Menezes explicou as mudanças que ele fez. Ele falou que o Marcelo, ele já sabia que o Marcelo ia cansar com 15 minutos do segundo tempo, então ele resolveu manter o Marcelo logo de início. E foi justamente isso que aconteceu. E depois o Cauê, porque ele tava perdendo o meio campo, e ele tirou o Cauê, botou o Ganso de falso 9 e botou o Lima. Deu uma melhorada, o Fluminense deu até uma certa pressão ali, mas depois o jogo ficou bem truncado. Depois ele mexe, ele tira o Serna, que estava bem cansado. O Serna correu muito, o Serna como sempre bem raçudo, correndo todo ali pela ponta direita, correndo de tudo que é canto. Na ponta direita no primeiro na ponta esquerda, perdão, correndo, dando a vida, correndo pra lá e pra cá, pra botar o Keno. E depois e tirando o próprio Ganso pra botar o John Kennedy. Que aí o John falou que precisava de alguém truncando lá na frente, né? O John Kennedy brigador. Depois ele tira o Bernal pra colocar o Felipe Melo. 5x5, né? Mas o Felipe Melo voltando ali a jogar de volante, coisa que ele não fazia há muito tempo. Depois ele tira. Ele bota o Guga no Marcelo. Acho que foram essas só as alterações do Fluminense. Mas acho que o Mano mexeu bem. Algumas. Ele não modificou muito o time. Alguns jogadores entraram melhor que os outros. Por exemplo, o Guga entrou voando na lateral esquerda. O Guga merece ser titular. Fez outra partida melhor do que o Samuel Xavier. O Samuel Xavier fez uma partida baixa pra mim. Não comprometeu muito, mas eu achei bem abaixo. Então o Guga pra mim fez uma partida bem melhor que ele mesmo, entrando no segundo tempo. O Lima pra mim foi nulo no jogo. Ele não fez nada. Não marcou. Não ajudou na criação. Fez nada. Então ficou nulo no jogo, assim como o John Kennedy teve uma chance ali assim que ele entrou, mas também não contribuiu. O Keno tava sendo o Keno de sempre. Ele bagunçava, limpava todo mundo e cruzava errado até fazer o gol. Teve uma chance também antes, que a bola tinha desviado. Seria um gol bem parecido com aquele que ele fez contra o Juventude. E o Felipe Melo também não comprometeu muito. Ele ficou ali na defesa marcando. E essas foram as alterações do Fluminense. Achei que o time foi bem naquela proposta que ele sempre tem de se defender muito bem. O Fluminense se defendeu bem. O Fluminense só teve alguns riscos, uma finalização ou outra ali. De resto, o Fluminense sempre se defende bem. Então, com problemas de criação no meio campo de ligação, mas conseguiu ligar com velocidade e conseguiu vencer bem o São Paulo. Agora vem data FIFA, a chance de recuperar os jogadores que estão machucados, principalmente o Germancano. O Mano falou que ele já está treinando com bola, já está treinando com grupo. Provavelmente vai ficar à disposição para as próximas rodadas, depois da data FIFA, e principalmente para o jogo da Libertadores, que eu acho que ele é primordial. O Cauê Elias é novo, tá fazendo gol, mas ele é novo, e todo jogador novo ele passa pela fase de oscilação. E ele tá mostrando isso, que ele fez o gol hoje, mas ele não fez uma grande partida. E ele tá passando pela fase de oscilação que é normal. E pra não se queimar, porque o torcedor ele precisa de respostas, né? Ele é meio desesperador pro torcedor olhar pra baixo e ver a zona do rebaixamento. Então, eu acho que é importante o Germancano voltar. E se ele voltar fazendo um gol, melhor ainda. Mas é dessa encorpada aí até o jogo da Libertadores. Mas acho mais uma grande vitória do Fluminense. Estamos saindo, graças a Deus, estamos saindo desta luta da zona do rebaixamento. Acho bastante importante isso, cara. O Fluminense está ressurgindo. Vamos ver como é que vem o Fluminense por esse restante de temporada. E vamos ver, será que a gente chega ao bi? Já é possível sonhar com o bi. Mas vamos com calma. Ainda tem o Atlético Mineiro, tem os jogos do Brasileirão muito importantes, mas é uma nova esperança do Fluminense nessa temporada. Vamos lá, minhas notas do jogo de Fluminense 2, São Paulo 0 no Maracanã. Vou começar pelo goleiro Fábio. Nota 7,5 pra mim,
Foi uma partida segura do Fábio, não teve, o São Paulo não criou, levou muito perigo. Teve uma bola que ele fez uma grande defesa e que tá fazendo jus a essa nota 7,5. E tava com a nota 6, uma defesa que aumentou 1,5 a nota dele, então acho justo, foi uma defesa difícil, bem no canto. Então 7,5 para o Fábio. Samuel Xavier com a nota 6. É um jogador que é a nota básica, nota 6 é o básico que o jogador entra. Não comprometeu, não comprometeu muito, como diz assim. Teve um lance que foi no primeiro tempo, um chute do São Paulo que ele poderia ter desarmado e não desarmou. Mas de resto foi ali, não apareceu muito pro jogo. Então, nota 6. Thiago Santos, 8,5, grande partida, para mim um dos melhores em campo. O Caleri, no início do jogo, ele tentou dar uma chegada no Thiago Silva e viu que já não ia conseguir nada. Então ele mudou e foi pra cima do Thiago Santos e foi completamente anulado pelo Thiago Santos. Completamente anulado, mais uma grande partida do nosso lobisomem Thiago Santos, o homem que só joga de noite, digamos, é piada, mas mais uma grande partida do Thiago Santos, boa temporada do Thiago Santos até aqui. Thiago Silva é aquela, uma partida em que o Thiago Santos aparece muito e o Thiago Silva não aparece muito porque o atacante, o principal atacante do time adversário foge do Thiago Silva porque sabe que ele não vai arrumar nada. Mas nota 7 pro Thiago Silva. Quando apareceu foi bem e providencial. Então nota 7 para o Thiago Silva. Marcelo, nota 6,5. Mas uma partida discreta do Marcelo, mas que a sua qualidade não comprometeu. Ele não comprometeu nenhum ataque do Fluminense defensivamente. Partida segura do Marcelo e que com o toque de qualidade ajudou o Fluminense a sair de várias situações de perigo lá do campo defensivo. Então merece um meio pontinho a mais do que o Samuel Xavier por causa disso. Então nota 6,5 para o Marcelo. Facundo Bernal, nota 7 para ele. Primeira partida dele oficialmente substituindo o André. E uma boa partida, seguro, olhando para frente, sem se desesperar nas jogadas. Nota 7 para ele. Não achei que foi uma partida excepcional, mas foi bem segura, que dá moral pra ele. Então eu acho que ele tem muito a evoluir e dá pra ver que ele tem futebol. Dá pra ver que ele tem futebol. E se ele continuar ele evoluindo no Fluminense, pode ser um outro bom jogador, grande jogador, ali na volante. Eu espero que fique bastante tempo no Fluminense. Leonardo, 6,5. Não comprometeu em nada o Fluminense e pouco apareceu pro jogo. Né? E quando apareceu foi toquezinho, mas sempre seguro. Então nota 6,5 para o Nonato. Ganso, nota 7 para o Ganso. Ganso, partida discreta, mas com seu toque e assistência espetacular para o primeiro gol do Cão Elias. Então, nota 7 para o Ganso. O Ganso, aquela partida do Ganso em que você vê ele nos detalhes, né? Você não vê ele nas grandes, mas você vê ele no detalhe controlando o meio campo. Sempre importante. Arias 8,5, melhor em campo. 8,5 pro Arias. Eu sou no 9 porque eu acho que o 9 tem que ser a partida perfeita, 9 e 10. E a partida do Arias só não foi perfeita hoje porque faltou o gol, mas que ele jogou muita bola. Muita bola. No segundo tempo ele estava carregando o time do Fluminense. A bola passava por ele, era jogada. Muita bola joga John Arias. Ele é um extra classe no futebol brasileiro. Ele está muito acima de vários jogadores do futebol brasileiro. Ele é um extra classe jogando bola no futebol brasileiro. Espero que continue aqui por muito tempo. Essa janela que ele vai e nunca sai, espero que nunca mais saia, porque ele joga muita bola mesmo. Cão Elias, como eu falando assim, não tava errando, não tava fazendo uma grande partida, mas fez o gol e o gol tem grande destaque aqui, né? Uma grande partida do Cão, não foi uma grande partida do Cão Elias, mas um gol sempre dá o destaque e um golaço como foi, nota 7,5 para ele. Kevin Serna, nota 7. Não, do ataque deu umas contribuídas, sempre vinha, mas o que defensivamente ele é um avião, ele vai e volta muito rápido, ele dá uns piques muito louco, por isso até que cansa, mas ele é raçudo, ele não desiste de nada. Eu sempre falo que o Serna, ele é um jogador que ele sabe que essa é a oportunidade da vida dele. Ele podia ficar na Colômbia, no Peru, lá na Alianza Lima, a vida inteira, jogando bem, ganhando um salário bom lá. Mas ele fez os 2 jogos que ele fez contra o Fluminense aqui e ganhou a chance da vida dele. De talvez ir pra Europa, se ele jogar bem, continuar jogando bem. Mas se ele não for, de ficar no Brasil, no Fluminense, ganhando um salário bom pra realidade dele, pelo menos que ele vivia ali no Peru.
com um salário bom, numa liga forte, na principal liga da América do Sul, que tem joga Libertadores direto, compete, ganha títulos. É a chance da vida dele, ele não tá desperdiçando, ele tá sendo raçudo, ele não desiste de nada. Então, Serna, nota 7, outra boa partida dele. Guga, nota 7, pra mim titular do Fluminense hoje, melhor que o Samuel Xavier. O Guga é aquele jogador que ele entra nas situações complicadas e vem. Ele entrou de novo ali na lateral esquerda e deu suporte, avançou e deu assistência pro gol do Keno. Então, nota 7 pra ele. Lima, nota 5. Cara, eu acho que você viu o Lima só aí quando ele entrou em campo. Subiu a plaquinha pro Lima entrar. Nota 5. Sumiu, um fantasma em campo, o Lima. Você não percebe a presença dele em campo. Então, não tem nem como botar no 6, porque o 6, o Samuel Xavier apareceu. Ele dominava a bola, ia pra cima. Lima, nota 5, não apareceu pra nada. Keno, 7,5. Foi o Keno de sempre, com um gol. É o Keno de sempre, aquele que rabiscava, ia pro fundo, cruzava errado. Cortava pro meio, chutava pra fora. Hoje, ele fez essa jogada, só que em vez de cruzar, ele resolveu chutar e fez o gol. Então, nota 7,5 pra ele, pediu desculpas pra torcida. Muito importante dizer isso. 7,5 pro Keno, pelo gol. Mas, foi uma boa partida do Keno, não posso negar disso não. Já tá com a mesma coisa do Lima, nulo. Nulo em campo. Ele fez uma jogadinha ali, mas nulo, nulo, nulo. Se olhasse, nem prestava atenção que ele estava em campo. Pela mesma coisa. Nulo, não fez muita diferença ele ali na volância. E então, nota 5 também. E o Mano, nota 7. Por. Suas mexidas foram rápidas e assertivas. O time não demorou muito para mexer, não esperou o adversário dominar completamente o jogo para mexer. Só as mexidas deram certo. O Guga e o Keno decidiram o jogo, né? Fizeram a última escalação. A escolha do Marcelo não comprometeu. Bernal e Nonato deram tranquilidade no meio campo. Então as escolhas do Mano hoje deram certo. Então nota 7. Essas são as notas de Fluminense 2, São Paulo 0 no Maracanã. Então é isso. Ficamos por aqui nesse podcast sobre Fluminense 2, São Paulo 0. Uma nova esperança. A esperança ressurgiu e está à flor, está à mostra para todos nós tricolores. Saudações tricolores e um abraço.